Bom, meninas, estamos retornando para essa segunda parte da nossa aula. E agora, vamos dar continuidade falando sobre o Uripen. O que é esse Uripen? Já que a nossa aula anterior nós falamos da sonda vesical de demora, vamos entender o que é essa espécie de camisinha de borracha, como é que se encaixa, como é que faz? Eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão dizer se estão vendo o mesmo em que eu. Está aparecendo aí? Sim. Então, eu trouxe uma frase para a gente pensar. Quem diz essa frase é Mário Sérgio Cortella. Na hora que você quiser realizar uma boa leitura, os livros dele são assim fantásticos. E ele sempre diz sobre elogie em público, corrija em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Então, se você é sábio, você vai saber orientar a família quando você saber que algo faz bem para o cliente e a família às vezes não faz, com todo jeitinho você vai chegar ali, você vai explicar para ele, se possível, deixa até por escrito. Porque nem sempre quem vai estar cuidando desse cliente no horário que você não tiver vai ser alguém da família. Às vezes é um outro cuidador que também não prestou tanta atenção na aula como você, sabe da importância que é simplesmente fazer o que é certo, ok? Então, vamos só revisar o que a gente falou até agora há pouco? Sonda vesical de demora, ou catéter vesical de demora. É um catéter que ele é enfiado, ele é introduzido no cliente através da da uretra, que vai até a bexiga com o objetivo de esvaziamento. Ele é utilizado muito no âmbito hospitalar e requer um cuidado todo especial para evitar o quê? A infecção. Então, quais os cuidados que o cuidador deve ter com esse cliente que tem a sonda vesical de demora? Primeiro, nunca tracionar. Depois, sempre que você assumir o seu plantão, assumir o seu horário de trabalho, realizar o quê? Mudanças para não causar lesão, necrose ali na região da uretra. Quando é o homem, essa fixação pode ser até aqui na região inguinal. Quando é mulher, normalmente é na coxa. Existem vários modelos de bolsa. Tem aquela bolsa que você pode prender e tem aquela bolsa, principalmente quando é para o cadeirante, que é para você fixar na bolsa. Lembrando bem que toda vez que for esvaziar, tem que lavar as mãos, colocar luva, não precisa ser luva estéreo, luva de procedimento mesmo. E anotar o quê? Se tem odor, o aspecto, tem grúmulos ali, a quantidade, a viscosidade, enfim, é muito importante para o controle, para saber se esse cliente, de repente, não pegou uma infecção. Ah, e o principal, toda vez que for esvaziar a sonda, tem que lembrar de fechar o clamp, esvaziar. Esvaziou, abre o clamp novamente para continuar a drenagem, ok? Hoje, agora, nós vamos falar sobre o Uripen. O Uripen, ele é um dispositivo para incontinência urinária. Existe ele nesses 4 tamanhos aqui que eu estou compartilhando com vocês. Tamanho médio, 4, 5, tamanho grande, 6, 7. Tudo vai depender ali do que melhor vai se adaptar a cada cliente, ok? Então, se você está anotando, em que caso que é indicado? O que é o Uripen? É um catéter ou uma sonda externa, não é interna como a sonda vesical. É uma sonda externa de borracha, parece um preservativo, é conhecido popularmente como sonda de camisinha, por quê? Ela parece uma camisinha, só que é um material diferente. É uma borracha diferenciada, é uma borracha reforçada. E é eficaz para a coleta de urina em homens. Então, para aquele homem que tem ali incontinência urinária, a doença de Parkinson, principalmente, é uma doença que causa incontinência urinária no homem, é indicado o Uripen. Olha só o que eu vou compartilhar com vocês. Não é só um tipo de modelo de coletor. O coletor dele é diferente, é um coletor mais simples, ó. Parece aquele sorão de 1000 ml. Ó,
o adesivo, que é importante para poder fixar, e acopla o dispositivo ao coletor. Você vê que é externo, não corre o risco de infecção como a sonda vesical? Aqui também se controla a quantidade e tem alguns modelos de coletores que são mais caros, que você pode acoplar, sim, o UriPen. Então, tem o custo. Clientes que usam esse dispositivo, que pode ser fornecido pelo SUS, é diferente. É esse coletor aqui, que é o modelo dele. Esse outro, não, ele é um coletor, pode ser de sistema fechado, como pode ser de sistema aberto, tá? Mas daí a pergunta vem, qual que é a quantidade de urina, normalmente, ali, que uma pessoa despreza, um adulto? De 1 a 2 dias. Você vai falar assim, em 24 horas, professor? Isso. O volume médio de urina. Então, se o cliente está muito abaixo, quer dizer que tem alguma coisa errada. Então, muitos pacientes, eles acabam desenvolvendo a incontinência urinária por vários motivos, entendeu? Agora, o UriPen, ele deve ser colocado ou acoplado a uma bolsa coletora. Eu já havia falado isso para vocês. Só que tem que olhar o quê? O diâmetro. Por isso que a professora falou inicialmente sobre os tamanhos. Existem tamanhos diferentes. Mas vamos supor que a Antônia vai colocar o UriPen no cliente. Primeira coisa, sobre o procedimento em si. Como todo procedimento, a lavagem das mãos e o colocar a luva. Só tem um detalhe. Não dá para colocar o UriPen se a região inguinal desse cliente tiver com muito pelo. Tem gente que normalmente às vezes tem muito pelo, porque a colocação é simples. Porém, o cliente tem que estar orientado, por quê? É função de vocês fazer depilação? É função de vocês fazer a higienização? Higienização sim, depilação não. Só que o homem é diferente. Às vezes o homem, ele sente que... por isso que eu falei sobre conversar com a família. Você vai usar a mesma gilete que a família inteira usa, que fica lá no banheiro? Não. Então tem que conversar com alguém da família que tem que ou aparar os pelos ou raspar. Ou cortar ali com a tesourinha, mas se ficar com muito pelo em volta, não vai prender da forma correta e vai vazar tudo e vai molhar tudo a cama do paciente ou até mesmo a roupa. Entenderam por que eu falei que tem que avisar, falar alguém da família? Por quê? De repente, pode estar junto. Na hora que você vai realizar a higiene, você não precisa deixar o órgão genital da pessoa exposta. Pega uma toalha, lava suas mãos, separa todo o material. O que é esse material? Pega uma vasilhinha com uma água mais morna, pega espuma de barbear, porque você pode passar ali tanto o sabonete, como se a pessoa não tiver espuma de barbear, você pode usar ali o sabonete, um sabonete líquido, ou qual você vai fazer o quê? A raspagem. Nesse momento, deixa o órgão genital do paciente com uma toalhinha aqui, realiza essa retirada de pelos em volta, tudo com muito respeito, de preferência, como eu falei, né, com alguém da família por perto. Se esse cliente não for um cliente acamado, ele for um cliente que consegue ir até o banheiro, depois do banho, na hora do banho, pede para ele lavar ali, ele mesmo, se ele conseguir, aparar os pelos, pelo menos. Então, lavou o pênis, lavou com bastante água e sabão, higienizou para poder não ficar ali com odor ruim. Tem algo chamado esmegma, que quando não se higieniza corretamente na glande do órgão genital do homem, cheira ruim. Então, nesse momento, antes de pôr o UriPen, UriPen, só relembrando, ele deve ser colocado sempre após o banho. Por quê? O outro dispositivo ficava o tempo inteiro com o paciente, certo? O UriPen não, ele deve ser trocado a cada 24 horas. A cada 24 horas, a hora do banho ali é uma hora boa, que é a hora de tirar. Porque você percebe que essa imagem que eu estou compartilhando com vocês é o micropore. Então, o que é o micropore? Evitar prender com esparadrapo.
A pele do idoso, principalmente, ela é uma pele muito sensível. Se você for inventar de pôr Uripen, colocar com o esparadrapo para parar, a hora que você for tirar, é perigoso. Não dá nem. Eu sei, eu vi Esmeralda fazendo assim, é verdade, Esmeralda. Pode arrancar pele, pelo e ficar na carne viva. E se isso acontecer? Aí tem que voltar para a fralda de novo. Se ele tiver incontinência urinária, tem que voltar para a fralda. E a fralda vem a assadura, e com a assadura pode vir o quê? As escaras. Então, uma coisa acaba atraindo o quê? Outra. Então, pensando nisso, dê preferência ao micropore e não ao esparadrapo. Observe, então, que lavou as mãos, calçou a luva, depilou ali a região, ou limpou, aparou bem os pelos com tesoura, colocou o Uripen, deixando um espacinho ali, ó, tá vendo? Para não ficar muito grudado. Colocou o esparadrapo, não, o micropore, conforme eu falei. Desenrole o Uripen e aplique ali uma tira para poder prender no meio do Uripen e conecte a bolsa coletora. Agora, qual que é a atenção especial que a professora gostaria que você tomasse ali? Principalmente, é um procedimento que alguns cuidadores se sentem constrangidos, né? Porque é o homem, por isso que eu falei, a importância de ter alguém da família próximo, junto, te acompanhando, tá bom? Olha essa imagem que eu vou compartilhar com vocês, estão vendo aqui? Então, empurre a pele do prepúcio, volte sobre a cabeça, desenrole, como se fosse fazer com preservativo mesmo. Desenrolou, você prende, ó. A atenção especial que eu vou pedir para vocês aqui em relação a isso é não garrotear, não prender muito ao ponto de machucar. Pois prendeu, aí você puxa novamente. Tá vendo aqui? Então, coloca o esparadrapo, o micropore, num fluxo em torno da camisinha e não grude em si próprio. Desenrolou ali até cobrir o esparadrapo, aplique uma segunda tira por cima para prender novamente. Eu vou compartilhar lá no grupo de vocês daqui a pouco um vídeo. Vocês podem assistir ali no passo a passo. Se ficar ainda com alguma dúvida, é só falar comigo ali no grupo qual é a dúvida que você tem. Então, tá lá. Procedimento para se colocar o Uripen, a bolsa coletora, tem modelos de bolsa que pode ficar preso até na perna, tá? E os cuidados? Quais os cuidados ao usar o Uripen? Então, o paciente, para garantir a segurança, o conforto dele, a fixação, como eu já tinha mencionado com vocês, não pode ficar muito apertada. Primeiro item é isso. Depois, evitar fixar o Uripen com o esparadrapo comum, não só por apertar, mas porque o esparadrapo tem componentes nele que pode causar alergia, coceira, lesão no pênis. Manter os pelos pubianos aparados, porque se esses pelos estiverem muito grandes, com certeza pode fazer o quê? Prejudicar a utilização dele. Retirou o Uripen para lavar, lavou, seque bem o pênis, não vai colocar o pênis molhado, ou seja, tem que tirar o prepúcio, pedir para o cliente secar, se ele não querer que você faça isso, deixa ele bem à vontade. Examinou. Sempre que vai verificar, se tiver algum inchaço, se tiver alguma alteração naquela região, caso isso aconteça, não se pode utilizar o Uripen. Conforme eu tinha mencionado, tem lesão, tem que tratar a primeira lesão, ou seja, o cliente tem que voltar para a fralda para depois voltar a usar o Uripen novamente. Então, só reforçando, quando que o Uripen é indicado? Ele é indicado para homens que têm incontinência urinária. Ou ainda tem urgência, tem uma hiperatividade destrusora. Ou o que isso quer dizer? Tem algum problema na uretra, tem algum problema ali em controlar a urina, e isso, excesso de urina, fralda molhada há muito tempo, risco de assadura e úlceras de pressão. Bom, tem a micção prejudicada, tem problema de mobilidade, Uripen. Agora, aquela pergunta que eu fiz para a Antônia lá atrás, que eu falei, calma, Antônia, não responda. Diante do que nós falamos até agora, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês.
O que traz mais benefício para o paciente? A sonda vesical de demora ou o Uripen? Primeiro, fala lá para mim, Maria, na sua opinião, de acordo com o que nós falamos, o que você acha que traz mais benefícios para o cliente? O Uripen ou a sonda vesical? Fala, Maria, estou te ouvindo. Qual Maria? Maria Antônia? É você, Antônia. Na sua opinião. Você fala Maria, achei que era outra. Não. Eu acho que é o Uripen, né? Porque ele é menos agressivo, né? Na sua opinião, porque ele é menos agressivo? Isso. Joia. Esmeralda, qual que é a sua opinião? O Uripen ou a sonda vesical? Eu acho que meio que depende do caso, mas eu achei assim, tipo, igual o Antônio falou, o da sonda, ele é mais invasivo de certa forma, né? Do outro lado, eu acho o Uripen, assim, talvez um pouco mais constrangedor para o paciente e também para, assim, para todas as partes, vamos dizer, né? Mas eu acho que para o paciente deve ser mais ainda. Constrangedor, né? Então... É, assim, tipo, porque você tem que mexer todo dia. Assim, no outro você mexe, mas você vai, na verdade, você vai estar trocando a bolsa, não é? Esvaziando E a já bolsa. o outro você tem que mexer todo dia no órgão, tem que é toda aquela parte íntima mesmo, né? Não que a outra não seja, mas ela é mais exposta. Então, ambos têm as suas vantagens e desvantagens, né? A nível de infecção, o que você acha que mais dá índice de infecção? O Uripen ou a sonda? Acho que é a sonda. Com certeza é a sonda. Por quê? Está interno. O risco de ter uma infecção, deixar de ser só da bexiga, deixar de ser só uma cistite, passar a ser uma pielonefrite, ser ali uma formação de pus, até nos rins, é muito fácil. Já o Uripen é órgão externo. Então, assim, todo dia você tira para lavar, você tira para higienizar. Ah, só um detalhe. A professora foi fazer uma pesquisa a respeito de algumas empresas. Vocês saberiam, tem essa informação de quanto tempo que um cliente pode ficar com a sonda vesical? Quanto tempo que ele pode ficar? Eu não tenho ideia, professora. Não? Tem ideia, Esmeralda? Acho que não deve ser mais daqui a alguns dias, né? Então. Porque, assim, você fica com eu estou pensando, você fala da Uripen, né? Não, da sonda vesical. Ah, da sonda, a sonda pode ser mais tempo, né? A gente vê pelo fato das pessoas que ficam em coma, essas coisas, elas vão ter que urinar, mesmo que não estão ingerindo alimento, elas recebem sonda alimentar, né? Certo. Então, vai ter que sair também. Então, a sonda vesical de demora, segundo os fabricantes, não é recomendado que o cliente passe ali de 12 semanas. Ou seja, por exemplo, a sonda, ela tem um custo alto, entendeu? Não dá para ficar trocando ela o tempo inteiro. Mas também não passar ali de 12 semanas com a sonda. Entendeu? Ou seja, não passar de 3, no máximo 4 meses. Se o cliente permaneceu em coma, alguma coisa assim, a sonda deve ser trocada. Entendeu? Professora, posso fazer uma pergunta? Ela é só trocada daí, mas pode continuar usando. Pode continuar usando, não pode permanecer com a mesma. Ah, entendi. Eu pensei que era o tempo que podia usar. Eu ia falar, ué? Não. É com a mesma sonda. Oi, Maria, você estava com uma dúvida? Pode perguntar. As pessoas os cadeirantes, né? Certo. Eu não vi, assim, eu não vi pessoalmente, mas é a mesma, qual é a sonda? É a sonda que usa ou é o Uripen? Eu acredito que seja o Uripen, né?
Depende do caso do cliente. Tem casos que é Uripen, mas tem a grande maioria, principalmente quando é tetraplégico. Tetraplégico, ele não anda de cadeira de roda. Ele é um paciente que ele fica acamado e não se movimenta. O tetraplégico... Não, eu tenho um amigo que ele é cadeirante, mas ele, assim, ele só não mexe, só as pernas, né? E ele usa sonda, a gente não vê, mas aí eu sei que ele usa. E é ele mesmo quem coloca, por isso que eu acho que é Uripen. Quando é o próprio paciente, é Uripen. Porque quando é a sonda vesical, aí tem que ter toda uma técnica, tem que higienizar, tem que ser com luva estéril, tem que ser um enfermeiro ou um médico. O próprio paciente não pode passar sonda vesical de demora, tá? Ah, já. Então, até agora, a gente entendeu que a sonda vesical, ela promove esvaziamento constante na bexiga, ela ajuda a monitorar o débito urinário, ou seja, para saber se os rins do nosso cliente estão funcionando corretamente, a sonda ela é excelente para isso. Para fazer preparo cirúrgico, o cliente vai fazer uma cirurgia, tem que pôr sonda vesical. Não dá para pôr Uripen, entendeu? Vai realizar uma irrigação vesical, conforme eu mencionei para vocês anteriormente, esse paciente passou por uma cirurgia, precisa limpar o canal da uretra dele, precisa ser a sonda vesical. Por quê? Para diminuir o contato da urina com a lesão da pele, ou seja, conforme indicado pelo fabricante, eu tinha comentado com vocês, a cada 12 semanas tem que ser trocado essa sonda, entendeu? Agora, já o Uripen, se o cliente entrou ali em incontinência urinária, ele vai estar usando sempre. Ou ele vai estar usando a Uripen, ou ele vai fazer na roupa, ou vai usar fralda. Então, se ele for usar fralda, tem que ter os cuidados com a pele dele. Se ele for usar Uripen, o cuidado ao colocar, ao retirar ali, ok? Então, esse cateterismo, ele está contraindicado o quê? Em pacientes que têm mobilidade prejudicada, que é o caso dos cadeirantes que nós comentamos anteriormente. Então, a conclusão que nós chegamos até agora, então, que o Uripen, ele tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, hoje nós aprendemos que a sonda vesical de demora, além dela, nós temos a opção do Uripen. Pode ser utilizado para esvaziamento de bexiga, só que é masculina. Todos esses procedimentos que a professora falou aqui agora, tem técnicas assépticas, tem que ter cuidados no manuseio. Por isso que a professora fala que o cuidador tem que ficar atento, principalmente, à queixa do paciente. Se ele começar a reclamar lá, tipo, tá doendo, então tem que tirar o Uripen para saber que tá doendo. De repente, daqui a pouco você tira, tá na carne viva ali. Então, a gente tem que valorizar os limiares de dor. O que isso quer dizer? Cada um sabe suportar a dor. Então, se a professora perguntar para você assim, comparativo a benefício, é a sonda vesical ou o Uripen? Então, depende do caso do cliente. Tem casos que não tem opção de escolha, como eu mencionei anteriormente. O caso da cirurgia não tem opção de escolha. Aqui, o caso de monitorar o débito cardíaco é mais difícil. Dá para usar o Uripen? Dá, mas é mais difícil controlar. Fazer preparo cirúrgico não dá para fazer com o Uripen. Então, tem casos que não tem opção, tem que ser ele. E é por indicação médica. Já o Uripen, a gente não é toda a família que sabe que existe o Uripen. Às vezes você tem lá, você vai assumir um cliente, que é o casal, a mulher vai falar, meu marido usa fralda. A senhora conhece que tem Uripen, que o Uripen ajuda, é melhor para evitar ali assadura, tal? De repente a pessoa não conhece. Então, é uma ótima opção de indicação para o nosso cliente. Então, fazendo uma revisão, muito interessante saber um pouquinho mais, ler um pouquinho mais sobre o Uripen. Próxima aula, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar da hidratação. Da hidratação e os cuidados da pele do paciente. Então, a hidratação de dentro para fora e a hidratação de fora para dentro. Porque, às vezes, você pode ter problemas dos cuidados com a pele. Por quê? Porque essa hidratação não está relacionada só à parte exterior, é a parte interior. Então, o que pode causar desidratação no meu paciente? Como é que eu sei identificar através da urina dele que ele está desidratado? É o assunto da nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre isso e lembrando que
Ainda as nossas aulas permanecerão online, aliás, dessa forma remota, né? Até vir segundo as informações. Se houver qualquer mudança, vai ser colocado no grupo, vocês serão informadas. Ao terminar a aula, a professora vai colocar uma atividade lá no grupo. Sobre o quê? Ali, ó, o que é a sonda vesical? O que é o UriPen? Em que caso que é indicado o UriPen? Dá para a mulher usar? Quais os benefícios da sonda vesical de demora? E do UriPen, quais são esses benefícios? Então, ao responder a aula, aproveita que está fresquinho ali, já responde, encaminha para mim. E se ao terminar essa aula, a respeito do UriPen da sonda vesical, Antônia, Esmeralda, ficou claro? Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da aula, ou da sonda vesical ou do UriPen? Eu tenho. Qual que é a dúvida? O do UriPen, então, essa borrachinha, então, ela é trocada ou ela é reutilizada? Então, é trocada, né? Existe no mercado vários tipos de modelo. Quando o modelo discrimina que ela pode ser lavada, porque ela não é fina igual o preservativo. Eles falam um nome popular parece uma camisinha? Sim, o formato dela parece, mas o material dela é grosso, é diferente, entendeu? Tem casos que ele pode ser higienizado, e o próprio fabricante, na hora que o cliente vai comprar, a empresa dá a informação, ó, é lavável. Água e sabão, seca direitinho e pode ser utilizado. E tem casos que diz, ó, é melhor que não se reutilize, tá bom? É o próprio fabricante que vai dizer se pode ou se não pode. Porque não é todo material de borracha que é igual, ok? É igual a gente pegar, sabe aquela luva de fazer limpeza? Aquela luva mais grossa? A cada vez que você usa, você joga fora? O que a gente costuma fazer? Lavar, secar e reutilizar. Só que ela tem uma vida útil, assim como o UriPen tem vida útil, tá bom? Mais alguma dúvida, Esmeralda? Sim, eu não entendi direito como que é aplicado, porque assim, é tipo que nem a camisinha, então, ou ela é só acoplada na ponta e daí, mas não faz, assim, não entendi. A camisinha mesmo. Coloca... Igual da camisinha, mas daí ela desenrola e aí prende mais perto do corpo, vamos dizer, que não fica presa na ponta. Por isso eu falei que eu vou colocar um vídeo colocando o UriPen. É claro, não vai ser colocar as imagens que eu vou encaminhar para vocês, não é colocando no paciente, é colocando em uma prótese. Você vai colar, vai prender com o micropore e vai puxar para poder fixar. Após a ponta, você vai prender ao coletor. Tem modelos que ele já vem com o próprio micropore, já no formato assim, ó. Deixa eu compartilhar aqui com você. Aqui, ó. Tem alguns modelos que ele já vem, na hora que você compra ali, já vem já certinho, parecendo ali um band-aid, tá vendo? Então, essa região aqui, ó, ela vai ser aberta, passa-se esse adesivo e puxa novamente, assim como tá aqui na imagem, ó. Opa, peraí, aqui. Tá vendo? Coloca. Fixa, igual uma camisinha, primeiro. Coloca, fixa e puxa para poder prender. Tá vendo aqui? Depois que você puxou para frente, você coloca uma segunda micropore por fora. Então, coloca primeiro igual uma camisinha e depois puxa de volta. Isso, ó. Colocou. Prendeu. A pontinha que estava aqui, você puxa para dentro e prende novamente. Só que cada modelo é de uma forma, entendeu? A fixação dele vem na embalagem instruindo. Eu vou mandar esse vídeo aqui para vocês daqui a pouquinho. Acabando a aula, assista. E se você ainda tiver alguma dúvida, você pergunta para a professora. Combinado? Combinado. No mais. Dúvidas, Antônia? Não, tá tranquilo. Então, todos os dias faça algo que o deixe mais próximo de um futuro melhor. Então, hoje a gente fez algo. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre a sonda vesical, aprendemos sobre sobre o UriPen. Na próxima aula, sobre o que nós vamos falar?
nós vamos estar aprendendo sobre cuidando da pele. Quais são os produtos que nós vamos passar para deixar a nossa pele protegida, que nós vamos passar na pele do nosso cliente? E ainda, como se manter bem hidratado e identificar se o nosso cliente está bem hidratado ou não, ok? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, excelente Beijo, semana e qualquer dúvida professora. é só colocar lá no grupo, tá bom? Beijo, meninas!